Nesse segmento estou falando sobre a importância do batismo no processo que a igreja está para preparar o caminho para a vinda do Senhor. E você vê que no batismo, a igreja já está se preparando para receber o Senhor. No batismo, nós já vemos claramente que o Senhor Jesus está dizendo: vamos fazer isso para cumprir toda a justiça. Isso quer dizer que a igreja, aqueles que receberam o Senhor, a igreja que recebeu o Senhor, você precisa ser batizada. Primeiro de tudo, antes de discutirmos sobre qualquer coisa mais, apenas para cumprir toda a justiça. Louvado seja o Senhor. Bem-vindo a este programa. Neste programa, eu estou com uma mensagem especial sobre o arrebatamento da igreja. Eu também estou revelando uma conversação mais profunda que o Senhor teve com a igreja, teve comigo, para que eu possa dar para a igreja sobre o arrebatamento da igreja. E hoje, eu quero que nós possamos continuar onde paramos. Na semana passada, nós vimos claramente que é muito crítico, muito importante para a igreja se preparar para o dia do arrebatamento. Porque cada palavra neste livro de profecia, a Bíblia, vai ser cumprida ao pé da letra. E nós também vemos que o dia do arrebatamento é o ponto de transição para a igreja, porque ela entra em um dia novo. É por isso que você vê na poderosa visitação do Senhor, no dia 3 de maio de 2007, quando eu estava na Índia, o Senhor me mostrou o céu escuro à noite, era de noite, e de repente os céus se abriram, e Ele me apresentou um relógio dourado nos céus, e o tempo estava vindo muito próximo de acertar meia-noite. O que isso significa para a igreja? Cada vez que você entra na meia-noite, quer dizer que você entrou em um novo dia, o próximo dia. Um novo dia começou. É por isso que o arrebatamento é tão importante para a igreja. Ele traz a igreja para um novo dia. Novamente, você vê que depois que o relógio estava perto de estar na meia-noite, o Senhor, então, Ele escreveu nos céus, Ele escreveu: Jesus de Nazaré está vindo. E esta é a mensagem que eu tenho carregado com outras conversações do Senhor. Em 1º de novembro de 2006, quando Ele apresentou as duas alianças no céu, depois de abrir os céus, e o cavalo glorioso que estava vindo para Jerusalém. Em 26 de novembro de 2006, quando Ele falou comigo sobre o arrebatamento dos que estão dormindo em Cristo, e esta foi a mesma conversa que Ele teve com Daniel, o profeta do Senhor. Mas eu quero falar algo importante agora. Mesmo quando a igreja está se preparando para o arrebatamento, e estes ensinos, eles estão ligados a uma revelação profunda, para que a igreja seja capaz de preparar o caminho para o Senhor. Hoje eu quero falar sobre o batismo, a importância do batismo, mesmo enquanto a igreja se prepara para o arrebatamento. Como que o batismo prepara o caminho para a vinda do Senhor? Para começar, quando João veio ensinando sobre o batismo, ele estava no deserto e ele estava pregando arrependimento e ele estava batizando no Rio Jordão. Há um segredo ali que eu quero que vocês compreendam. Você vê muito claramente que conforme João começou a pregar a mensagem de arrependimento, que é abandonar o pecado, se arrepender e ser batizado para a remissão dos pecados, há um tempo muito curto, entre quando a voz apareceu e quando o Pai enviou o Cordeiro. E quero repetir isso para que vocês entendam. De novo, João apareceu, estava pregando no deserto da Judéia, estava batizando no Jordão, mas logo que ele começou a pregar, enquanto os fariseus e saduceus começaram a vir para o deserto,
para se arrepender de pecado. Então, neste momento, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não há nada que o Senhor faz que você não veja na Bíblia. Todos os caminhos do Senhor estão na Bíblia. Então você começa a entender que a distância de tempo entre a voz que apareceu dizendo se arrependa que o reino de Deus está próximo e o aparecer do Cordeiro de Deus foi um tempo muito curto. Houve uma pequena janela de arrependimento. E certo que este é o período em que o avivamento de arrependimento, o derramar do Espírito do Senhor, mesmo como foi profetizado em Joel capítulo 2, porque certamente, depois do arrebatamento, a igreja foi levada, ele não vai derramar seu Espírito, porque a igreja foi tirada e o Espírito Santo foi tirado também. Então, quando a voz vem e diz se arrependa, o Senhor falou comigo sobre a sua vinda, é muito importante que a igreja entre nessa janela e vá para o arrebatamento. Mas, igreja, quando nós continuamos, é maravilhoso que o nosso Senhor Jesus Cristo venha a João Batista e peça a João Batista para batizar ele. Escute isso com cuidado. Isso é muito crítico. Porque, agora escutem. Porque João é quem deveria ser batizado por Jesus. Mas você vê que o nosso Senhor Jesus o responde aqui. Eu vou ler isso daqui bem agora. Versículo 11 de Mateus capítulo 3. Eu te batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso que eu, aquele do qual as sandálias eu não posso carregar. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E agora nós sabemos o significado desse batismo. Dois, o Espírito Santo e fogo. O Espírito Santo vai preparar a igreja gloriosa de um glorioso vaso, com uma gloriosa última unção. Mas o fogo, ele está julgando o pecado na igreja, está tirando, queimando a palha, mesmo como você vê em Zacarias 13, versículo 7 em diante, quando ele diz, eu vou refinar vocês, eu vou queimar vocês e te limpar, para que vocês sejam refinados, e o remanescente, aquele 1/3 que vai sobrar, vai me chamar de meu Deus, e eu vou dizer, eu sou teu Deus. Mas eu batizo para arrependimento com água, mas depois de mim vem um que é mais poderoso que eu não posso nem carregar as sandálias dele. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá nas suas mãos e ele vai recolher o trigo no seu celeiro, mas vai jogar a palha para ser queimada com o fogo que não se apaga. Este é o fogo que remove a impureza da igreja. Esta é a santidade, este é o avivamento do fim dos dias. O avivamento de arrependimento e santidade que refina a igreja após o Espírito Santo visitar a igreja. Então Jesus veio a Galiléia, ao Jordão, para ser batizado por João. Mas João tentou dizer, não, mas eu preciso ser batizado por ti, e o Senhor vem até mim. Jesus respondeu, que assim seja agora. Nós temos que fazer isso agora, para cumprir toda a justiça. Agora, neste segmento que eu estou falando sobre a importância do batismo, no processo do qual a igreja vai, enquanto ela prepara o caminho para a vinda do Senhor, você vê que no batismo, a igreja já está preparando para receber o Senhor. No batismo, nós já vemos claramente aqui que o Senhor Jesus está dizendo, vamos fazer isso para cumprir toda a justiça. Isso quer dizer, a igreja, aqueles que receberam o Senhor, a igreja que recebeu o Senhor, você precisa ser batizado, primeiro de tudo, antes de discutirmos qualquer coisa, apenas para cumprir toda a justiça. Apenas como Jesus foi batizado, o Rei da Glória, que está assentado nos céus mais altos. Talvez ele não precisasse ser batizado, mas você vê claramente que ele disse a João,
Vamos fazer isso. Deixa eu ser batizado por ti, apenas para cumprir toda a justiça. Então, quando nós entramos no reino do nosso Deus nos céus, nós não podemos ter nada que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Vamos para um próximo nível, muito poderoso. Você vê claramente aqui, versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, ele entrou nas águas. Naquele momento os céus se abriram, e então ele viu o Espírito descendo como uma pomba e repousando sobre ele. E uma voz do céu disse: Esse é meu filho, a quem eu amo e tenho prazer. O que isso te diz, então, sobre a importância do batismo para a igreja? E eu apenas quero te dizer isso muito claro para você, que tudo que o Senhor Jesus fez foi para cumprir toda a justiça. E número 2, para mostrar à igreja o que ela deveria fazer, para deixar as pisadas que a igreja deveria seguir para que ela pudesse entrar no reino eterno de Deus. É por isso que você vê em João 14, versículo 1 ao 6, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala sobre todas essas coisas e diz: Ele vai ao Pai para preparar um lugar para a igreja. E depois ele diz: Mas vocês sabem o caminho pelo qual eu estou indo. Isso quer dizer, se você me seguir, você vai ir aonde eu estou indo. É por isso que ele está colocando um caminho aqui para a igreja. Sendo batizado para cumprir toda a justiça, quer dizer, a igreja precisa ser batizada para cumprir toda a igreja. E vamos trazer em outro nível agora. Olhem isso. Imediatamente que Jesus é batizado, os céus se abrem e o Pai agora pode dizer: Este é meu filho, em quem eu amo, nele eu tenho bastante prazer. Em outras palavras, a igreja entra e ela começa a ser filha de Deus. Porque agora o Pai é capaz de dizer que ele é seu filho depois do batismo. E isso fala de algo muito crítico, um dever que a igreja tem para que ela seja capaz de entrar e ser filha de Deus. Agora, muito claro, escute isso. A igreja tem um dever muito importante, um papel muito importante no reino de Deus. A igreja entra, passa a ser filha de Deus, mas como que ela faz isso? E novo, você lembra? Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 ao 9. Ele está dizendo, nos céus está sendo dito: Vamos se alegrar e regozijar, porque a bodas do Cordeiro chegaram, e a sua noiva já está preparada. Então você começa a entender que a igreja tem um papel, e os céus estão esperando. Mas como é que ela chega lá? Então, quando Jesus foi batizado, ele está mostrando para a igreja qual é o caminho para o Pai. Os céus se abrem e o Pai fala: Esse é meu filho. Isso quer dizer que a igreja também, após receber Jesus, você deve ser batizado e entrar e ser filho de Deus nos céus. E olha o que acontece aqui. Então, o Espírito Santo vem e unge o Senhor Jesus. E veja isso, ouvintes preciosos. É por isso que é importante para a igreja ser batizada para a remissão dos pecados, sendo imersa completamente em águas, para que ela possa criar o caminho para que o Espírito Santo possa batizá-la. E lembre-se, sem o batismo do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, ela não pode estar fora do pecado que ela herdou do Adão. Ela não pode nem andar em todos os dons do Espírito para ser uma noiva madura de Cristo, para que ela possa ser gloriosa e encontrar Cristo. Então, ouça isso em outro nível agora. Após isso, após o batismo, então Cristo, ele é guiado pelo Espírito do Senhor ao deserto, para ser tentado, para que ele possa crescer, madurecer no Espírito. Por que o Senhor estava fazendo isso? Lembre, Ele é o Rei da Glória. Ele não precisaria fazer isso. Mas Ele estava fazendo isso para ensinar à igreja o caminho para o reino de Deus. E é por isso que é muito importante para a igreja ser capaz de ser batizada após ela ter recebido o Espírito Santo.
E há um grande problema agora, que muitas igrejas têm pessoas que receberam o Senhor e não foram batizadas em água. Desse jeito você bloqueia elas de receber o Espírito Santo. E é por isso que é importante que a igreja seja batizada em águas, mas por completa imersão, não apenas aspersão, para que ela possa ser madura o suficiente, para que ela possa saber o que significa receber o Senhor Jesus. Então, receber o Senhor Jesus e ser batizado, ter a completa ciência do que o batismo é, imergindo completamente em água. E então, você vai entrar para ser filho de Deus nos céus. E então, você cria um caminho agora para o batismo com o Espírito Santo. Você deve fazer duas coisas. Ele vai te batizar com fogo para remover o pecado, e o Espírito Santo vai te fortalecer, te fazer glorioso, operando os dons do Espírito Santo para que você entre nos céus. Mas antes de nós irmos, eu vou continuar depois, mas sobre este ensino aqui, porque isso é muito importante, o batismo nas águas para a remissão dos pecados e o batismo com o Espírito Santo que vem após isso, que é tão importante, mesmo enquanto a igreja prepara para a vinda do Senhor, para que ela possa preparar o caminho, porque o rei falou comigo sobre a sua vinda, o tempo ele acabou completamente. Nós entramos em um momento muito crítico. Nós estamos perto de atingir a hora da meia-noite. Se você está em algum lugar e você não sabe que o Senhor Jesus é seu Salvador, então repita essa oração. Poderoso Senhor Jesus, lava-me com seu sangue, estou me arrependendo de todo pecado, enche-me completamente com o Espírito Santo, para que eu possa ser capaz de andar como uma noiva madura e herdar o arrebatamento. Em nome de Jesus, eu orei. Shalom.